Bom dia, pessoal. Meu nome é Diogo Almeida. Eu estou também como membro do IGDD. Fui membro por muitos anos. Na última gestão estava como vice-presidente, né? E hoje estou aqui para apresentar o próximo palestrante. Primeiramente, eu informo que o Dr. Rodrigo Dias ele não vai conseguir comparecer hoje, porque ele teve um imprevisto. Então, nesse sentido, a gente organizou aqui uma palestra substituta que tem seu próprio mérito, no caso, né? Uma pessoa que está bem acostumada a fazer esse tipo de exposições. E, no caso, vai ser o Rafael Cianga, que é o nosso membro também do IGDD. Ele atua como advogado, professor, e hoje ele vai apresentar aqui sobre os neurodireitos e a privacidade mental. Então, já vou aqui passar a palavra para o Rafael, que ele já vai fazer essa exposição, para a gente poder dar continuidade aos trabalhos. Bom, oi, pessoal, tudo bem? O som está legal? Estão me escutando bem? Acho que sim, né? Bom, o Rodrigo Dias me deixou aqui nessa fogueira, mas eu acho que está tudo bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema aqui bem novo no direito. Quantos aqui já ouviram falar em neurodireitos? Só para a gente entender, pelo menos, nem que seja só escutar o termo, neurodireitos. Um pessoal, e quem já realmente estudou neurodireitos aqui? Uma pessoa. E, justamente, é um tema extremamente novo, então, sintam-se à vontade para parar, me interromper, perguntar, pedir para voltar de novo, mas deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou advogado, especialista em direito digital, estudo um mestrado em direito constitucional, justamente estudando neurodireitos e a privacidade mental. Eu sou um paulistano radicado em Goiânia. Isso tem duas implicações para vocês. Primeiro, eu falo muito rápido. Então, se estiver muito rápido, ou estiver começando a acelerar demais, começar a falar muito rápido aqui, Rafa, calma, respira, e eu vou tentar. E outra coisa, eu vou tossir muito, porque esse tempo seco aqui acaba com qualquer um que é de fora. Também sou mentor em direito digital, né? Então, se você está querendo começar a sua carreira em direito digital, está querendo entender como é que funciona, querendo estudar, me manda uma mensagem depois, vai ser um prazer ajudar vocês. Sou diretor aqui do Instituto Goiano de Direito Digital, então aqueles posts muito chatos que vocês estão vendo, falando sobre o nosso seminário, aquelas copies bem cara que tentando ser seu amigo, é minha culpa também, podem me xingar depois. Eu sou DPO, ou encarregado de dados, que vai ter tudo a ver com a nossa palestra, né? Afinal, a gente está falando de privacidade mental, a gente vai ver que é um assunto bem bacana. Sou engenheiro jurídico, que basicamente é o advogado que sabe programar. É uma coisa meio chatinha, mas é divertido, e eu jogo videogame nas horas vagas. Para que isso importa para vocês? Para porcaria nenhuma, mas a apresentação é minha, então tá aqui, né? E esse aqui sou eu, caso vocês não tenham percebido, numa cabaninha, numa casinha bonitinha. E antes a gente costumava falar, né, que a casa é o nosso grande asilo inviolável. Desde lá de 1890, mais ou menos, com Samuel Warren, a gente fala sobre como a privacidade é importante, né, naquele artigo The Right to Private, onde ele fala, né, que todo mundo tem direito a ter o seu íntimo, o seu eu preservado. E nesse artigo ele até falava um pouquinho sobre um caso inglês muito interessante, que quando a família real processou um jornal que estava expondo notícias de dentro da família real, falou, não, até a família real, dentro da sua casa, eles têm direito a ter privacidade. Afinal de contas, é só no seu privado, naquele lugar longe de todo mundo, que a gente consegue ser a gente mesmo. Onde a gente consegue ter nossas ideias, onde a gente consegue estar livre de preconceitos e julgamentos alheios. E era muito fácil antigamente a gente ser assim. O mundo era completamente analógico. A gente via um mundo basicamente em preto e branco ali, um mundo onde as pessoas se reuniam para comprar ações ou para vender, as pessoas programavam fazendas, a gente tinha um grande mundo rural. Os computadores eram fracos pra caramba, né? Nossas calculadoras hoje têm muito mais potência que os computadores, a gente não tinha uma conexão tão boa assim, se é que tinha conexão. E os celulares também, por incrível que pareça, faziam ligações. Então, é um mundo completamente diferente. Então, era muito fácil a gente ter privacidade. Afinal de contas, entrei na minha casa, fechei o meu celular, eu sou eu, posso ser o Rafa de verdade aqui. Afinal de contas, tem o Rafa que vocês estão vendo aqui, que está tentando ser legal com vocês, e tem o Rafa que a minha esposa tem que me aturar ali, sendo chato todos os dias. Mas acontece que o mundo foi mudando um pouco, né? Hoje os celulares não fazem ligações. Eles pegam nossos dados ali, eles estão conectados à internet, eles têm microfones que estão sempre ativos, o Alexa na sua casa, ou qualquer outro assistente virtual desses, né? Gravando nossas vozes todos os dias. Nós moramos em apartamentos cada vez menores, com paredes mais finas, então você consegue escutar o seu vizinho gritando.
Toda vez que seu vizinho tem uma briga com a esposa, você sabe. Os computadores têm webcams que muitas vezes a gente se esquece de fechar ali, colocar uma travinha. Então, cada vez menos a gente tem privacidade. E, você pode ir aqui para mim, por favor? Então, né, pessoal, se a gente cada vez mais tem menos privacidade, pelo menos no âmbito da nossa casa, a tendência é que, em algum ponto, a gente procure privacidade em outros lugares. A gente tente ir para um lugar mais seguro. E até pouco tempo atrás, pelo menos, a gente falava, o lugar mais seguro que existe agora, o lugar onde eu posso ser eu, é dentro da minha cabeça. Afinal de contas, não tem Afinal de contas, não tem nenhum lugar, ou pelo menos não tinha, nada que pudesse ler os meus pensamentos, nada que pudesse interferir no meu cérebro. Mas antes de a gente entrar direito nessa parte da privacidade mental, vamos dar um pé atrás aqui e entender o que são os neurodireitos, né? A gente está vendo aqui várias imagens e por que dessas imagens. Não é só para ficar bonitinho, é para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui não é ficção científica. A gente não está falando de Terminator aqui. Eu sei que parece, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu falo, não é possível que a gente está tratando isso. Mas o fato é que o futuro chegou. A gente tem exoesqueletos desde a Copa de 2014, feito por um professor brasileiro. A gente tem chips que fazem as pessoas hoje conseguirem interagir. A gente tem leituras e equipamentos que conseguem ler as nossas ondas cerebrais de uma maneira muito precisa, entender o que a gente está pensando, sentindo. Então, vamos partir do pressuposto aqui que nada disso que eu estou falando aqui é ficção científica ou um futuro distante. Isso já chegou em algum nível. Mas, afinal de contas, né, que drogas são neurodireitos, então? Neurodireitos nada mais é do que um conjunto de normas de direitos humanos. E elas estão destinadas a entender a integridade e a privacidade do cérebro humano. E aqui, quando eu estou falando do cérebro, eu estou falando de maneira genérica, tá? Mas é todo o sistema nervoso central aqui também. E defender esse sistema nervoso central frente às novas neurotecnologias, né, como as que a gente acabou de ver, como chips, como as ressonâncias magnéticas, como as tomografias, como os sensores que existem hoje na nossa cabeça. E esses direitos, então, eles vão visar garantir algumas garantias, né, para proteger a individualidade do indivíduo, com perdão com essa redundância estúpida que eu acabei de falar, ficou bem feia essa frase, pensando bem, mas tudo bem. Então a gente vai pensar na privacidade mental, no livre-arbítrio do indivíduo, em ter um acesso justo às tecnologias cerebrais e salvaguardas. E hoje a gente tem alguns direitos, quando a gente fala em direitos neurais, eles não são pacificados ainda, tá, pessoal? A gente não tem um núcleo fechado de direitos, ele é muito novo. Mas tem um pessoal muito bacana que chama The Brain Institute, lá na Universidade de Colômbia. E eles, então, fizeram alguns direitos ali que eles falaram, esses aqui são os 5 principais que existem, pelo menos, nesse exato momento. E tem aqui também, caso vocês queiram procurar, neurorightsfoundation.org, é bem legal, vocês vão se divertir ali um tempinho, ou pelo menos vão ficar paranoicos igual eu. E o primeiro desses direitos vai ser o livre-arbítrio, né? Quando a gente fala em neurotecnologias, quando a gente fala em dispositivos e tudo isso, as pessoas elas têm que ser capazes de tomar decisões livres e sem a manipulação de neurotecnologias. E daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. Mas, basicamente, se você tem um chip no seu cérebro, se você tem leituras das suas ondas cerebrais, você consegue entender o que aquela pessoa está pensando. Você consegue entender o que ela está sentindo. E, a partir disso, eu consigo manipular os pensamentos, manipular as emoções. E aí, vou dar 2 exemplos aqui. Facebook, todo mundo já usou na vida. Todo mundo aqui já escutou falar nos escândalos da Cambridge Analytica também. Esse vocês sabem o que aconteceu. Acontece que ainda antes desse problema, o pessoal do Facebook resolveu fazer um experimento. E se eu postar determinadas coisas, se eu mostrar determinados posts para um usuário, o que acontece com aquela pessoa? E eles descobriram, né, que dependendo do que eles estão mostrando para o usuário, que notícias, que matérias vão aparecer no feed, eles podiam deixar aquela pessoa extremamente nervosa, extremamente triste, feliz, ao bel prazer da plataforma. Esse estudo, teoricamente, foi descontinuado, pelo menos é o que eles falam para a gente, mas isso já mostra como você pode manipular as emoções das pessoas. E aqui de uma maneira mais tranquila, né? Não tem nada invasivo ali. Não tem nada dentro do seu cérebro. Mas um outro ponto muito interessante que a ciência vem mostrando é que já existem alguns chips que a gente coloca na nossa cabeça, por exemplo, para tratar epilepsia ou algumas outras doenças, algumas outras patologias. E foi visto nos estudos, eu não trouxe aqui para vocês porque é uma linguagem científica extremamente chata, e acho que todo mundo aqui, como eu, pelo menos a maioria de humanas, não vai entender metade do texto,
Mas foi visto que esses chips agindo ali no cérebro, ele mudava a personalidade das pessoas. Os cientistas ainda não entendem muito bem como isso aconteceu, né? Mas eles sabem que a gente pode afetar o cérebro ali com descargas elétricas diferentes das normais. E caso alguém aqui não saiba, nosso cérebro, como todo o nosso corpo, basicamente são um monte de impulsos elétricos ali dizendo o que fazer. Você está triste, você está sentindo dor, qualquer coisa, uma parte do seu cérebro ali está mandando um choquezinho e está piscando ali como se fosse uma árvore de Natal nesse exato momento. Então, essa é a ideia aqui do livre-arbítrio, quando a gente fala em neurodireitos, né? Garantir que essas tecnologias, que essas neurotecnologias não alterem o indivíduo, não alterem quem ele é, ou pelo menos sem que ele saiba que elas estão sendo alteradas. Aí a gente tem também mais dois que estão interligadas, mais ou menos, pelo menos, que vão ser a identidade pessoal e o acesso equitativo, né? Quer dizer, quando a gente fala em liberdade pessoal, as pessoas não podem ter o seu eu alterado. Se o livre-arbítrio fala que a gente tem que deixá-las decidirem, deixá-las viverem, aqui a identidade pessoal é não vamos forçar ninguém aqui. E a gente vai ter um acesso equitativo, que é muito tranquilo, né? Acho que todo mundo consegue pensar que os neurodireitos não estão disponíveis, pelo menos nesse momento, para todo mundo. Se a gente não tiver muito dinheiro, a gente não vai conseguir fazer tratamentos. Seja para epilepsia, seja como no caso ali do exoesqueleto, seja colocando um chip do Elon Musk, são coisas caras. E aí a gente tem que pensar, então, como fazer para que todo mundo tenha acesso. E a gente vê um outro ponto aqui bem interessante quando a gente está falando tanto na parte da identidade quanto do acesso equitativo, que é um ponto um pouquinho mais filosófico dos neurodireitos e que os filósofos do direito estão se debatendo muito hoje, que é o conceito de transhumanismo versus bioconservadorismo. Quando a gente fala em neurotecnologias, no primeiro momento a gente está pensando em usar elas para curar doenças, para melhorar a situação de uma pessoa que está sofrendo de algum mal. Como, por exemplo, fazer ela voltar a enxergar, fazer ela poder andar de novo, fazer ela poder interagir com o mundo, sendo que antes ela estava no estado vegetativo e estava alheia do mundo. Mas hoje já tem pessoas falando, opa, se eu consigo fazer uma pessoa andar, se eu consigo fazer uma pessoa enxergar de novo, se eu consigo colocar um implante para fazer ela escutar melhor, por que eu não posso, de repente, colocar um olho biônico e enxergar 1 quilômetro para minha frente? Por que eu não posso colocar um chip que vai me deixar mais inteligente? Por que eu não posso colocar uma perna biônica? Um exagero, mas por que não? E esse é o pessoal do transhumanismo. Ele fala, se a gente pode fazer o menos aqui, se a gente pode tratar doenças, por que a gente não pode ser muito mais? Por que a gente não pode transcender a humanidade sendo muito maiores, muito melhores, ser um super-homem? E aí, por outro lado, vai ter o pessoal dos bioconservadores. Eles vão falar, não, as neurotecnologias são boas sim, a gente não pode falar que elas não são legais, que elas não importam, mas a gente tem que usar com limites éticos. E quais são esses limites para os bioconservadores? Vamos pegar as tecnologias e apenas tratar doenças, tratar patologias para reinserir essas pessoas na sociedade. E aí, eles vão falar, olha, gente, se a gente começar a criar super-humanos, se a gente começar a fazer as pessoas serem muito mais do que um humano padrão, a gente não vai estar caindo na eugenia de novo? Será que não é um novo tipo de eugenia, um novo tipo de preconceito que a gente, criando essa classe de super-homem e humano normal? E a gente já viu em várias épocas do mundo que toda vez que a gente tenta segregar pessoas com base nas suas características físicas, com base nisso, não dá muito certo, né? Eu acho que a gente não precisa pensar em muitos exemplos aqui, todo mundo conhece eles muito bem. Então aqui, sempre que a gente estiver falando em neurodireitos, a gente tem que lembrar desses limites. Tem um melhor que o outro aqui? Não, mas vamos ficar sempre atentos aí quais são os limites éticos que cada um está tranquilo. A gente também tem a proteção contra os vieses, né? Quando os indivíduos eles não podem ser discriminados a partir de dados obtidos pelas neurotecnologias. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, um implante para me fazer andar, para me fazer qualquer coisa, ou que eu tenho que fazer exames de tomografia, ressonância magnética com uma certa frequência, meus dados ali estão sendo coletados. E como é que vai funcionar isso? Como é que a gente vai tratar para garantir que não existe uma discriminação? Existe hoje uma discussão também. Vocês vão falar, Rafa, mas tem a LGPD que vai garantir esses direitos, os dados pessoais. Sim, existe a LGPD. Mas hoje existe uma discussão ainda. Dados neurais são ou não são dados sensíveis? Porque vocês podem falar, é um dado de saúde. Tem gente que fala, não é um dado de saúde, e a LGPD ali no artigo 11 é taxativa, então não se enquadra. Já tem
essa discussão hoje. E não sei se vocês perceberam, pessoal, eu não estou trazendo resposta nenhuma aqui. Então, se vocês querem me xingar no final, podem me xingar à vontade, mas a ideia é justamente mostrar para vocês que não tem ainda um caminho bem trilhado. A gente está todo dia tentando descobrir o que fazer aqui com os neurodireitos. E, por fim, agora sim, entrando de fato na nossa palestra, a gente vai ter a privacidade mental, né? Que é o quinto neurodireito. Na verdade, ele é o primeiro quando a gente olha ali nos Neurologics Foundation, mas eu deixei por último para vocês entenderem aqui melhor, né? Ele vai falar que os dados sobre a atividade cerebral das pessoas não podem ser usados sem o consentimento, né? Então, justamente, você vê que esses dados eles conversam, né? A produção contra o vieses também vai estar ligando, conversando de alguma forma com a privacidade mental. E hoje, como é que a gente faz para ler um cérebro, no fim das contas, né? A gente tem algumas formas. A primeira é ser um X-Men nível ômega. Eu acho que não é o caso de ninguém aqui. Pelo menos estou torcendo para não ser. E aí, hoje a gente tem algumas ferramentas. A gente tem tomografias, a gente tem ressonâncias magnéticas. E de maneira muito simplificada, a tomografia ela vai pegar um cérebro, ela vai conseguir fazer uma leitura mais estática do seu cérebro, ela vai injetar algum tipo de substância ali para disparar as sinapses que você quer, para procurar um cantinho específico do cérebro, e a ressonância magnética justamente vai fazer uma leitura com base ali na eletricidade que tem no seu cérebro ali. E ela consegue fazer uma coisa mais rápida, mais em tempo real ali, vendo, por exemplo, você é beliscado, e aí acende uma parte do seu cérebro, ela consegue ler na hora aquilo ali. A gente vai ter os dispositivos, né, as interfaces cerebrais também. Então, a gente vai ter as invasivas, as não invasivas. A gente tem, por exemplo, os sensores que a gente pode colocar na nossa cabeça hoje, quando a gente está fazendo algum tipo de leitura. A gente pode tem algumas técnicas que a gente pode ler os olhos dos indivíduos quando eles estão lendo, quando eles estão vendo uma tela, um monitor. E a gente tem também agora os famosos chips, como o chip do Elon Musk. Eu posso falar de Elon Musk aqui, Camila? Ou a gente vai ser... Ah, então tudo bem. Qualquer coisa o GDD paga a multa, gente. Está tranquilo. Só a título de curiosidade, não deu nem tempo de colocar hoje na apresentação. Ontem saiu uma matéria, né, fazem 6 meses que o primeiro Neurolink foi de fato instalado ali numa pessoa. E aí o cara hoje já está conseguindo estudar, ele já está conseguindo interagir com as pessoas, sendo que de todos os fios desse chip da Neurolink, 85% dele se perdeu ali não foi absorvido pelo cérebro. Então, com 15% só do poder de processamento ali, é claro que fizeram mudaram um pouquinho a potência, fizeram um repaginamento do software do Neurolink, mas só com 15% ali o cara já está muito bem. Então imagina quando a gente tiver, de fato, um chip 100% funcional. Eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa ali, estou bem curioso mesmo. E esse aqui, então, é um projeto de lei, onde os neurodireitos vão ser inclusos na legislação. Só para vocês entenderem, existem já projetos tanto para ser colocado no Código Civil, quanto na Constituição Federal, garantindo-se os neurodireitos. Não é uma coisa exatamente nova, porque o Chile já tem os neurodireitos garantidos na sua Constituição. E nem mesmo no Brasil é uma coisa tão nova, já que a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul também já traz os neurodireitos ali. E aí, os neurodireitos são direitos fundamentais relacionados ao cérebro, ao sistema nervoso humano. E é legal aqui, né, que o legislador, pelo menos, está alinhado, né? Ele não colocou só o cérebro aqui. Pelo menos dessa vez a gente teve um legislador fazendo um trabalho bacana, né? E incluindo, mas não se limitando, ele dá esse rol aqui, né? Direito à integridade cerebral e neurológica, direito à privacidade cerebral e neurológica, liberdade cognitiva, direito à igualdade cognitiva, direito à educação e à informação, direito à autonomia parcial e livre-arbítrio e direito à não discriminação baseada em características neurológicas. Então, vocês estão prestando atenção no que eu falei aqui, vocês vão ver que esse projeto de lei está bem mesmo alinhado aqui com os 5 neurodireitos do pessoal do Neuro Rights Foundation. Então, a gente tem finalmente agradecer os nossos legisladores por fazer uma coisa bacana. Vamos ver se vai continuar assim quando o projeto for aprovado. A gente já está caminhando para o fim, eu quis falar um pouquinho mais rápido aqui a palestra para a gente poder dar mais tempo para vocês, tirarem dúvidas. Eu sei que é um tema novo, então todo mundo quer ter alguma coisa, ter algum ponto para colocar, mas eu queria falar um pouquinho sobre os riscos atrelados então à privacidade mental, né? E o primeiro deles é
lembra que eu falei para vocês, não é ficção científica, isso já acontece. Então a gente tem que se preocupar com algumas coisas, como proteção contra a leitura de pensamentos. Afinal de contas, se hoje eu tenho equipamentos que conseguem ler o meu cérebro, eu tenho algoritmos cada vez mais fortes, sistemas de processamento cada vez melhores para analisar esses dados cerebrais, em muito pouco tempo eles vão conseguir entender exatamente o que eu estou pensando. Eu vou, palavra por palavra do meu cérebro, vai estar sendo analisada e vai estar sendo julgada. Então, a minha privacidade, que antes era a minha casa e agora não é mais, e antes era o meu cérebro, agora não vai mais ser. Então a gente tem que entender o que vai acontecer com o ser humano daqui para frente. E aí eu trouxe alguns exemplos, caso vocês não tenham percebido, eu sou bem nerd. Eu acho que o professor Xavier aqui deixou bem claro isso já, mas caso não tenha deixado, eu falei, deixa eu trazer mais exemplos aqui para forçar mesmo, fazer o pessoal entender. E o primeiro deles aqui vai ser, então, o George Orwell. Acho que todo mundo aqui já conheceu 1984. Se alguém não leu, por favor, leia. É maravilhoso. E acontece que nesse livro a gente tem um crime muito interessante, né, que é o crime pensar, que não era definido como não tinha um crime tipificado ali. O simples fato de pensar alguma coisa contra o grande irmão era um crime. Então, qualquer coisa que você pensar poderia ser considerada. E aí fica o questionamento aqui. Eu sei nada, eu sei zero de penal, pessoal. Mas quando a gente fala no iter de um crime, o mero cogitar não é nada. Tem aqueles atos preparatórios, tudo bem, mas eu cogitar fazer um crime, eu cogitar matar alguém, tá tranquilo, tá na minha cabeça. E hoje? A gente tem também os crimes de difamação, por exemplo. Se eu for xingar alguém, se eu ofender alguma pessoa, eu posso ali, calúnia, difamação, enfim. E se eu estou pensando, e se eu sou racista, eu sou extremamente homofóbico, eu sou antissemita, na minha cabeça o Holocausto nunca existiu. Eu sou o pior tipo de ser humano que existe na face da Terra. Mas eu nunca falei nada, eu nunca externalizei. Hoje eu cometi algum crime? Não. Eu sou horrível, mas eu nunca cometi um crime. E a partir do momento que meus pensamentos forem monitorados, que as pessoas tiverem acesso aos meus pensamentos, embora eu não tenha externalizado, eu não falei, eu não escrevi, mas eu pensei e esse pensamento agora chega para as pessoas. Será que isso vai poder ser considerado um crime? Será que o que a gente tem hoje em legislação penal é suficiente para entender isso? Será que as proteções que a gente tem hoje são as nossas salvaguardas? Estão alinhadas para a gente resolver isso? E aí também a gente tem a segurança contra os dados cerebrais, né? Para garantir que há medidas necessárias para proteger os dados cerebrais sejam coletados por dispositivos neurotecnológicos, né? De uma maneira não autorizada e de um uso indevido. E aí, de novo, eu trouxe mais um conto muito legal. Todo mundo aqui já ouviu falar de Isaac Asimov. E ele tem um conto naquele livro dele, Eu, Robô, que chama Liar. E esse conto é muito interessante também. Ele tem um robô, o Herbie. E esse robô ele consegue ler ondas cerebrais, né? Ele consegue pegar através eles não sabem como, na verdade, no livro. Eles sabem que ele consegue ler através dos sinais elétricos emitidos pelo cérebro. E o que acontece? O Herbie, como todo robô do Asimov, ele está seguindo as diretrizes, as 3 leis da robótica, e ele quer agradar os seres humanos. Ele quer que os seres humanos fiquem felizes, tenham bem-estar. Então ele começa a mentir para as pessoas. Ele tem uma psicóloga de robôs ali que ela é apaixonada por um colega de trabalho. O cara não está nem aí para ela. E o Herbie sabe disso porque ele consegue ler a mente de todo mundo. Mas ele fala, não, fulana, ele falou comigo, e eu li a mente dele, que ele é apaixonado por você. E ela ficou feliz. Aí ele vira para esse mesmo cara e fala, olha, sabe aquela promoção que você queria? Eu fiquei sabendo que o fulano vai te promover, porque ele vai se aposentar. E, de novo, o fulano odiava ele. E assim, ele faz várias dessas durante o texto, essa história, porque ele quer deixar todo mundo feliz ali. E, no fim das contas, é óbvio que todo mundo se dá mal. Afinal de contas, foi uma teia de mentira gigantesca ali. Então, a gente tem que pensar também como a gente vai garantir esses dados cerebrais, como a gente vai garantir a nossa privacidade e quais são os impactos se os nossos dados cerebrais, de alguma forma, vazarem. E também um consentimento informado em neurotecnologias, né? Que vai ser uma discussão sobre a importância de se assegurar que os indivíduos compreendam e consintam plenamente o uso de dispositivos e tecnologias que possam acessar ou manipular suas atividades cerebrais. Eu não sei vocês, mas eu adoro literatura cyberpunk, que basicamente são futuros bem distópicos, normalmente são mundos destruídos ali, onde grandes corporações têm o controle do mundo e a tecnologia sempre é muito avançada.
E nesse livro aqui, só trouxe um exemplo para vocês, as pessoas têm chips implantados, basicamente como um Neuralink do Elon Musk. E esses chips fazem as pessoas receberem informações ali, conseguirem se comunicar, e também receberem propagandas. Então, nesse livro especificamente, as pessoas recebem spam no próprio cérebro. Não sei quantos de vocês recebem telefonemas de São Paulo todo dia querendo te vender alguma coisa. E já é irritante. Não sei quantos de vocês vão clicar num site e aparecem 20 pop-ups. Agora, coloquem isso no seu cérebro. Então, é o tipo de coisa que a gente também vai ter que pensar em como conseguir coibir, se é que a gente vai conseguir coibir, e qual que é o trabalho, então, do advogado ou do profissional que quer trabalhar com neurotecnologias. E só para terminar aqui, né, eu queria deixar uma frase bem motivadora para todo mundo. Se você quer manter um segredo, você deve escondê-lo de si mesmo. Entendam isso como vocês quiserem a partir de agora. Bom, pessoal, era isso. Eu acho que deu para ter uma noção bem geral aqui. Se vocês estiverem fora do Brasil, podem me seguir aqui. É um passarinho bonitinho, tá? Não tem mais nenhuma empresa com passarinho. Eu acho que tá de boa. E se por acaso vocês forem contra um VPN, ou se o Rafael Rios de tarde não convencer vocês a voltarem para as redes boas, me sigam também no Instagram, que vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês, tirar dúvidas, enfim, qualquer coisa por ali, pessoal. Professor Rafael, primeiramente,